Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu quero ler um trecho deste livro aqui, da Sueli Carneiro, maravilhosa, Dispositivo de Racialidade, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser. E, olha, em meus cursos eu trabalho muito essa questão, principalmente no curso Obadias e os Edomitas, que eu falo da construção do outro com um não ser, como um ser animalesco, e isso vai justificar, a violência que passa pela linguagem, justifica a sua aniquilação, a aniquilação do outro. E eu quero ler um trecho aqui deste livro fantástico, lançamento 2023, da Sueli Carneiro, que vai falar sobre dispositivo de racialidade, branquitude e poder. A teoria do contrato social, elaborada pelo filósofo afro-americano Charles Mills, estabelece as condições para o estabelecimento de um diálogo entre a perspectiva genealógica de Foucault e a construção da racialidade como dispositivo de poder. Mills situa o ponto de emergência do contrato racial no fim do século XV, primeiro com as expedições de conquistas e depois com o imperialismo europeu. A meu ver, o contrato social é o que estrutura o dispositivo de racialidade. Em seu livro de 1997, de Racial Contract, Contrato Racial, Mills sustenta que as comemorações de efemérides ligadas à viagem de Colombo e as avaliações críticas e revisões historiográficas desses eventos colocaram a descoberta o mal-estar civilizatório segundo o qual o mundo em que vivemos foi moldado fundamentalmente nos últimos 500 anos pelas realidades da dominação europeia e pela consolidação gradual da supremacia branca global. Em linguagem Foucaultiana, podemos dizer que o processo de que se convencionou chamar de descobrimento fez emergir uma nova tríade de poder, saber e subjetividades informadas pela racialidade, conformando novos sujeitos, homens nativos, brancos e não brancos. O autor desvela ainda a existência de um sistema político não nomeado pelos teóricos políticos voltados para a análise das noções de democracia, liberalismo, governo representativo, que tornou o mundo moderno o que ele é hoje, a saber, a supremacia branca. Essa omissão não é acidental. Reflete o fato de que os teóricos políticos são majoritariamente brancos que não veem que o seu privilégio racial é político e, portanto, uma forma de dominação. Assim, torna-se urgente uma abordagem teórica que desafie a filosofia política tradicional e incorpore as questões raça e racismo. Em outras palavras, é preciso reconhecer que o racismo, ou como quer Mills, a supremacia branca global, é ele mesmo um sistema político, um poder particular que estrutura a regra formal e informal, o privilégio socioeconômico, as normas de distribuição da riqueza e das oportunidades, dos benefícios e das penas, dos direitos e dos deveres. O discurso do contrato social é a língua franca do nosso tempo e sustenta que a legitimidade do governo é afiançada pelo consentimento de indivíduos considerados iguais. Para questionar essa ideia e revelar o quanto ela esconde a realidade do mundo moderno, o filósofo lança mão de um contrato peculiar, o contrato racial. Este não é realizado entre todos os indivíduos, mas entre as pessoas que contam, isto é, entre as brancas. A especificidade do contrato racial consistiria no fato de ser um contrato restrito aos racialmente homogêneos, no qual a violência racial em relação aos racialmente diferentes é um elemento de sustentação do próprio contrato, que desloca os diferentes para o estado de natureza. Ou seja, o contrato racial é um contrato firmado entre iguais que contam, no qual os instituídos como desiguais se inserem como objetos de subjugação. Daí ser a violência o seu elemento de sustentação. Sob a égide de um contrato social ideal e supostamente neutro, o contrato racial estabelece uma sociedade organizada racialmente, um Estado racial e um sistema jurídico racial, onde o status de brancos e não brancos é claramente demarcado, quer pela lei, quer pelo costume.
E o objetivo desse Estado, em contraste com o Estado neutro do contratualismo clássico, é, inter alia, especialmente o de manter e reproduzir essa ordem racial, assegurando os privilégios e as vantagens de todos os cidadãos integrais brancos e mantendo a subordinação dos não brancos. Ao contrário do construtualismo clássico de Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant, voltado para questões normativas e factuais a respeito das origens da sociedade e do governo, o contratualismo contemporâneo, encapado principalmente por John Rawls, foi reduzido ao campo normativo e à justificação da estrutura básica da sociedade. Para Mills, a versão Rawlsiana do contrato social abdica da abordagem histórica e descritiva do contratualismo clássico, dimensões que ele pretende resgatar em sua teoria. Vai então recorrer aos clássicos para os quais o contrato social é, além do instrumento normativo, aquilo que explica a gênese real da sociedade e do Estado, o modo pelo qual a sociedade está estruturada, o modo pelo qual o governo funciona e a psicologia moral do povo. A exemplo de Rousseau, no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, o mais emblemático caso no qual a teoria do contrato explica o surgimento de uma sociedade não ideal. Mills propõe uma abordagem não apenas ideal, que determine como uma sociedade justa deveria ser formada, mas que seja capaz também de explicar como vem a existir, na realidade, uma sociedade injusta. Ao situar o contrato racial nessa dimensão não ideal, o autor não nega sua função normativa, mas essa função passa a consistir na sua capacidade de nos fazer compreender a realidade da política e o modo pelo qual as próprias teorias funcionam para racionalizar a opressão. Nesse sentido, diz Mills, essa abordagem do contrato racial deveria ser saudada com entusiasmo por todos aqueles empenhados no refinamento dos instrumentos teóricos e de ação política capazes de relacionar o contrato social ideal com o contrato social real. Portanto, para ele, o contrato racial pretende ser uma ponte conceitual entre duas áreas, agora muito segregadas uma da outra. De um lado, o mundo da filosofia ética e política da corrente dominante, isto é, branca, preocupada com discussões de justiça e direitos no abstrato, e do outro lado, o mundo dos nativos americanos, dos afro-americanos e do pensamento político do terceiro e do quarto mundos, historicamente concentrados nas questões de conquista, imperialismo, colonialismo, colonização branca, direitos sobre a terra, raça, racismo, escravidão, negritude nos Estados Unidos, reparações, apartheid, autenticidade cultural, identidade nacional, indigenismo, afrocentrismo, etc. Essas questões mal aparecem na filosofia política dominante, mas têm sido cruciais para as lutas políticas da maioria das populações do mundo. Sua ausência daquilo que é considerado filosofia séria é um reflexo não de sua falta de seriedade, mas da cor da vasta maioria dos filósofos acadêmicos ocidentais e talvez da falta de seriedade deles. Mills sustenta ainda, ao contrário do contrato social ideal, que estabelece uma sociedade civil e um governo para proteger seus signatários, construído por meio de metáforas como o estado de natureza, o contrato racial é historicamente datável e localizável nos eventos históricos, tais como o colonialismo e as expedições de conquista do imperialismo europeu, resultando, segundo ele, num mundo moldado fundamentalmente nos últimos 500 anos pelas realidades da dominação europeia e pela consolidação gradual da supremacia branca global. Os desdobramentos desse sistema político não nomeado constituem-se na hegemonia branca em sociedades fundadas pelo colonialismo e pelo imperialismo branco ocidental. Para Charles Mills, embora nenhum ato formal consubstancie essa realidade histórica de supremacia branca, ela pode ser detectada em inúmeros atos que, como vimos, face à maneira de Foucault. Embora a esse respeito Foucault não seja referência para Mills, é possível detectar pontos de encontro entre as suas reflexões, sobretudo no que diz respeito à multiplicidade de elementos heterogêneos que constituem um dispositivo de poder e a rede que entre eles se estabelece, incluindo ditos, não ditos e a proliferação de discursos associados à racialidade que Mills detecta em uma diversidade de atos.
bulas papais e outros pronunciamentos teológicos, discussões europeias sobre colonialismo, descoberta e direito internacional, pactos, tratados e decisões jurídicas, debates acadêmicos e populares sobre a humanidade dos não-brancos, a criação de estruturas legais formalizadas de tratamento diferenciado e a rotinização de práticas informais ilegais ou semi-legais efetivamente sancionadas pela cumplicidade do silêncio e pela incapacidade do governo de intervir e punir perpetradores, que podem ser vistos coletivamente, não apenas de forma metafórica, mas bem próxima da literal, como seu equivalente conceitual jurídico e normativo. Nesse sentido, o dispositivo de racialidade, como o entendo, beneficia-se das representações construídas sobre o negro durante o período colonial, no que tange aos discursos e às práticas que justificaram a constituição de senhores em escravos, articulando-os e ressignificando-os à luz do racialismo vigente do século XIX. É nessa época que tais representações vão se constituir como ideologias, segundo Hannah Arendt, sendo a ideologia uma arma política do imperialismo europeu que se consolida no período da corrida para a África. Quando a ralé europeia descobriu a linda virtude que a pele branca podia ser na África, quando o conquistador inglês da Índia se tornou administrador, que já não acreditava na validez universal da lei, mas em sua própria capacidade inata de governar e dominar, quando os matadores de dragões se transformaram em homens brancos de raças superiores, ou em burocratas e espiões, jogando o grande jogo de infindáveis motivos ulteriores, num movimento sem fim, o cenário parecia estar pronto para todos os horrores possíveis. Para os meus propósitos, interessa notar que, para Arendt, a ideologia racial e não a de classes acompanhou o desenvolvimento da comunidade das nações europeias, até se transformar em arma que destruiria essas nações. O que aconteceu com as repercussões sobre as sociedades multirraciais oriundas do colonialismo e do imperialismo europeu, que irão reproduzir padrões de hierarquia social que têm na racialidade seu diferenciador fundamental, como mostra, por sua vez, Charles Mills. E eu já fiz leitura da obra do Charles Mills aqui no canal, e agora a Sueli Carneiro amplia a discussão específica do contrato racial, trazendo especificamente para o chão da nossa terra, da nossa história, do colonialismo, desses 500 anos de história aqui, e nós vamos entender, junto com o trabalho fantástico de Sueli Carneiro, essa perspectiva que vai permear todas as ações que diferem pessoas de não pessoas na sociedade. Então fica aqui a dica da leitura da semana, importantíssimo, gente, uma obra recente e um trabalho fantástico da maravilhosa Sueli Carneiro. Ótimas leituras para você e até a próxima.